Muito bem, depois do protocolo de abertura, hoje no segundo seminário Saúde e Direito das Pessoas com Deficiência e Famílias, nós teremos várias palestras. Estarão passando por aqui a doutora Lilian Cristina, também vai passar por aqui a doutora Flávia Nogueira, o Wagner Iamuto, o Daniel Freitas, também com as suas palestras. Passarão por aqui também a Andréia Delgado, a doutora Juliana, a Sabrina Fávaro Freitas, também o doutor Matheus Peixe. Passará por aqui também o Felipe Barcelos. A nossa tarde também teremos o Rafael Magalhães e passará também por aqui o doutor Felipe. Será um dia, começando essa manhã, com muitas atividades, um dia com muitas palestras. E agora, para começar a nossa manhã, eu vou chamar ela que é advogada, empresária e mãe típica, atua como vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Comissão de Direitos de Saúde, ambas da OAB Valinhos, com uma trajetória marcada pela defesa da inclusão e pelo olhar sensível às diversidades. Une sua experiência profissional ao amor e aprendizado que vem da maternidade atípica. Acredita que falar sobre capacitismo é abrir caminhos para uma sociedade mais justa, empática e verdadeira e acessível. Gostaria que vocês recebessem com muitas palmas a doutora Bruna Gazola. Bom dia novamente a todos e a todas. Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para fazer minha autodescrição, que eu esqueci ali na mesa. Eu estou do lado esquerdo aqui do palco. Eu sou uma pessoa que tem uma altura de 1,57, então sou bem alta. Tenho cabelos longos, castanhos, castanho claro e sou de pele clara. Estou vestindo uma roupa preta e um sapato de salto baixo. Hoje eu vou falar sobre capacitismo, que é um assunto muito importante. Quem tem uma pessoa com deficiência na família, ou quem é uma pessoa com deficiência, com certeza já passou por uma situação que é relacionada ao capacitismo. Vou só esperar eles colocarem ali os slides, tá? Para a gente poder começar. Então, vamos lá. Aqui não está indo. Agora que eu... Pronto, vamos lá. Eu vou começar então pedindo para vocês fazerem uma reflexão, né? Quando a gente vê uma pessoa com deficiência, o que a gente enxerga nessa pessoa? Então, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês poderem refletir, né? Quando a gente convive, quando a gente vê uma pessoa com deficiência, o que a gente enxerga? Qual é a primeira coisa que a gente enxerga nessa pessoa? Essa reflexão é muito importante. Por quê? Muitas pessoas, quando vê a pessoa com deficiência, a primeira coisa que ela enxerga é a deficiência, não é a pessoa, né? Não é
naquilo que ela consegue fazer, não é a pessoa em si, quem ela é, o que ela é, mas sim a deficiência. Então, esse olhar que antecede a nossa fala, ele já é um olhar capacitista. A gente já está ali tendo uma atitude capacitista, né? E isso acontece muitas vezes sem perceber. Tá? Agora, eu acho que tá. Eu apertei que mudou. E isso, muitas vezes, acontece sem a gente perceber. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no que a gente está pensando, né? Então, eu estou vendo aquela pessoa com deficiência, o que eu estou vendo nela primeiro? Agora eu vou falar quem sou eu. Eu sou Bruna Gazola. Primeiro de tudo, eu sou a mãe da Mariana. Depois de ser a mãe da Mariana, eu sou advogada, tenho uma empresa também de administração de condomínios, sou palestrante. E foi a Mariana que transformou esse meu olhar, porque antes de eu ter a Mariana, né, eu não vivenciava o que eu vivencio hoje. Então, a partir do momento que a Mariana surgiu na minha vida, né, eu tive esse privilégio de ter a minha filha, ela me ensinou que algumas pessoas acham que o mundo não é feito para todas as pessoas, é feito só para aqueles que a gente fala que são privilegiados. Mas será que eles são privilegiados mesmo? Né? E isso não é culpa das pessoas, isso é culpa daquilo que foi inserido na gente, na nossa cultura, porque a gente está acostumado com o padrão, né? Então esse é o padrão. Se foge do padrão, já não é considerado mais o padrão, né? É uma fala assim um pouco redundante, mas é bem assim que eu uso para explicar. Então, quando eu falo de capacitismo, eu não estou falando como advogada, eu não estou falando como uma empresária, eu estou falando como mãe da Mariana, porque eu vivo todos os dias o capacitismo com ela. Todos os dias. Não tem um dia sequer que a gente não passa por isso. É na escola, é na sociedade, é numa consulta médica, em todos os lugares, tá, gente? Isso é triste, mas é bem verdadeiro. Aqui é a Mariana. Só para contar rapidinho para vocês, a Mariana nasceu de 28 semanas, com 865 gramas, 34 centímetros, ficou 70 dias na UTI neonatal. E aí, por conta da prematuridade, ela teve sequelas, né? E hoje ela tem o diagnóstico de paralisia cerebral, que é aquela menininha que estava na cadeira de rodas que vocês viram na foto anterior. Tá? Hoje ela tem 8 anos. Então, vamos lá. O que é capacitismo? Falando um pouquinho de teoria. O capacitismo é o preconceito. Ele é uma discriminação contra a pessoa com deficiência. Tá? Então, a gente pensa assim, capacitismo é pouca coisa. Não, é muita coisa, gente. Muita coisa para quem vivencia isso. Por quê? O capacitismo, ele usa como se o valor da pessoa fosse medido, né, pela capacidade dela de se encaixar em um padrão. E não considera a diversidade humana. Então, se ela não se encaixa no padrão, naquilo que a gente está acostumado, que a gente acha que é o normal, né, ela não está enquadrada. E aí, o capacitismo, ele é sutil, ele é silencioso. E muitas vezes ele passa despercebido até por quem está querendo fazer o bem. Às vezes a gente tem uma fala, que depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que a gente pensa assim, nossa, mas é normal eu falar assim, minha avó fala assim, minha mãe fala assim, minha tia fala assim, então pra mim isso é normal, né? Mas a gente precisa aprender que não é normal, a gente precisa saber como falar e como fazer. Nós temos duas formas de capacitismo, tá, gente? Que é o explícito e o capacitismo sutil. O explícito, ele é muito fácil de identificar. Por quê? É quando a gente faz uma piada, é quando a gente faz exclusão direta, é quando a gente tem um espaço físico, uma falta de acessibilidade. Agora, aquela sutil, que é o mais perigoso, é quando a gente chama uma pessoa com deficiência de anjinho, de guerreiro, né? Quando a gente olha e fala assim, nossa, mas nem parece que tem deficiência, não é? O pessoal fala assim, mas ela é tão bonitinha, ela nem parece que tem deficiência, falando da minha filha.
quando a gente fala sobre a pessoa, então tem uma criança, isso acontece muito com criança, tá, gente? Tem uma criança com deficiência, qual é o nome dela? Quantos anos ela tem? Quando acontece isso comigo, eu falo, não, pode perguntar para ela responde para você. Ela sabe o nome dela, ela sabe quantos anos ela tem. Então, tudo isso é um capacitismo sutil. Quando a gente oferece uma ajuda sem antes perguntar se pode, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa com deficiência visual na rua e o nosso instinto é ir lá e querer ajudar, mas a gente primeiro precisa respeitar essa pessoa e perguntar, posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Porque às vezes ela não precisa ou ela não quer. Então, a gente tem que ter esse respeito, né? E principalmente aí na fase adulta, quando a gente decide pela pessoa com deficiência, ela é uma pessoa com deficiência, eu tenho que decidir por ela. Né? Nós temos aí algumas tutelas, algumas questões mais jurídicas que precisam ser observadas antes, né, de um outro adulto decidir por aquela pessoa. Né? Porque a gente fala assim, não, eu não tenho deficiência, então eu vou saber decidir melhor que ela. Não é assim, tá, gente? A pessoa com deficiência também tem a sua autonomia. Aí, tem aqui algumas questões, né, que eu estava falando, que essa é o que a gente não enxerga. Esse tipo de capacitismo a gente não enxerga, né? E aí, é um capacitismo que mora nas entrelinhas, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com ele, tá? Tem uma frase que eu falo aqui, que a inclusão não termina com a rampa que a gente precisa colocar no espaço físico, né? Vai muito além. Porque ela começa com respeito. Se a gente não respeita a pessoa com deficiência, a pessoa, não adianta a gente ter a rampa, não adianta a gente ter nada. Porque a primeira coisa é o respeito que a gente precisa ter. Tá? Falando um pouquinho sobre o olhar jurídico e social, a gente tem aqui a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção da ONU, a Constituição Federal, que são normas que garantem aí os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Temos também aí a Lei Berenice-Piana, né, para a pessoa que tem diagnóstico de TEA. Só que assim, é uma fala que o Johnny disse aqui, que se nenhuma lei for capaz de mudar a mentalidade da pessoa, não adianta a gente ter ali normas escritas, porque vai ser só um papel. Porque a gente precisa começar dentro da gente. Então, com conhecimento. Quando a gente adquire o conhecimento, é aí que a gente começa a mudar o nosso conceito, é aí que a gente começa a enxergar de uma forma mais inclusiva, e é aí que a gente começa a ter atitudes, né, de inclusão. Nós temos aqui algumas barreiras, né? Eu trouxe só algumas. A lei ela fala de várias, tá? Mas eu trouxe algumas que eu entendo que são mais importantes na questão do capacitismo, que são as barreiras atitudinais, né? Que são os julgamentos. Eu vejo isso como um silêncio desconfortável, né? Porque quando a gente olha, o olhar revela muita coisa e a gente está julgando. Quantas vezes eu não fui no shopping com a minha filha e, gente, era a gente olhando assim, por exemplo, o que você está fazendo aqui com essa menina? Né? Isso acontece e muito. Porque ele demonstra, inclusive, a dúvida sobre a capacidade daquela pessoa. E um espaço que a gente vê muito capacitismo, principalmente quando envolve criança e adolescente, ou até mesmo adulto, é no ambiente escolar, né? Na escola, na faculdade. Porque eles medem a criança pela deficiência. Então, às vezes, essa criança, ela tem ali o cognitivo preservado, ela tem condição de aprender, né? Da forma que seja, mas a escola julga que não tem. E aí a gente tem a falta de oportunidade, né? Porque quando a criança, a base do ensino não vem lá de baixo, não adianta a gente querer que ela tenha um bom desenvolvimento na faculdade, porque começa ali, né, do ensino infantil, aí vai para o ensino fundamental, ensino médio, até que chega no ensino superior, né? Então a gente precisa ter um olhar muito atento e a responsabilidade dos professores da escola nessa questão é muito grande. Nós temos também as barreiras comunicacionais, né? Ausência de libras, de legenda, de linguagem acessível. E muitas vezes a gente faz sem perceber. Por exemplo, aqui na hora que eu estava na mesa, eu esqueci de fazer minha audiodescrição. E isso é uma falha, né? Então, para você ver, aquilo que eu falei, a gente sempre tem muito a aprender e pouco a ensinar.
E às vezes a gente faz realmente sem perceber, mas é uma questão capacitista também, então a gente tem que se atentar. O outro também que eu trouxe para vocês são as barreiras institucionais, que são políticas que não consideram a diversidade. Então, às vezes a gente, nós temos aqui representantes do Legislativo, hoje nós temos 2 aqui que conhecem sobre o assunto, mas muitos outros não conhecem. E quantas leis que não são aprovadas que poderiam ter esse olhar, mas não tem, né? Que é realmente aí pela barreira institucional. Uma questão importante aqui, uma frase que eu trouxe aqui em destaque para vocês. Quando a família precisa brigar por vaga ou adaptação na escola para o filho, atendimento terapêutico especializado, entre outras questões, o problema não é a deficiência, é o nosso sistema que é muito falho. A gente tem muito que melhorar. Alguns exemplos reais, só para trazer uma consciência para vocês, tá, gente? A escola muitas vezes fala assim, eu vou colocar um acompanhante ali para facilitar a minha vida, né? Na verdade, quando a escola coloca um acompanhante, ela não está facilitando a vida da criança ou a vida da escola, ela está garantindo um direito, porque a lei não fala que tem que ter esse acompanhante, seja ele terapêutico, seja ele de estudo, né, escolar. Então, ele está simplesmente garantindo um direito, não é um favor, é um dever, né? Então, a gente precisa parar de pensar que a escola colocou, é um favor, ou a escola não vai colocar. A gente tem que brigar por isso sim, tá? Muitas vezes a gente vai no médico e o profissional de saúde, ele não tem o conhecimento para lidar com uma pessoa com deficiência. E aí ele fala assim, qual que é a doença que ele tem? Qual que é a doença que ela tem? Né? Deficiência não é doença. Então, aí também é uma oportunidade de a gente ensinar para esses profissionais a saber lidar com o público, né, de pessoa com deficiência. E nas empresas, quando as empresas evitam contratar uma pessoa com deficiência, a gente tem lá, né, a legislação que garante que precisa contratar, mas quantas empresas não contratam, né? Porque acha que não vai conseguir desempenhar a função, acha que vai ali mais atrapalhar do que ajudar. Então, também é um olhar que a gente precisa ter aí para trazer uma consciência, né? Então, dentro da sua empresa, você conscientizar, né, ali a empresa de que ela precisa contratar para trazer oportunidade, porque aquela pessoa tem muito a ajudar, tá? Então, quando a gente evita, a gente está excluindo. E quando a gente aprende sobre o assunto, aí a gente começa a incluir, tá? Aqui, eu já falei um pouquinho sobre algumas atitudes que a gente tem, né, capacitistas, mas aqui também tem algumas expressões. Por exemplo, muitas vezes você não fala assim, nossa, mas você tá louco? Tá maluco? Ai, aquela pessoa aqui retardada, não é? A gente não fala isso às vezes? Ou então, olha, aquele menino ali, ele é um mongoloide. Na minha época de escola era muito assim, gente. E hoje eu paro pra pensar e falo, meu Deus, que coisa, né? Ou, ai, como você é imbecil. Ou quando você está falando com alguma pessoa, a pessoa está, às vezes, distraída, está surdo, né? Ou a pessoa não responde, você está mudo? Não está me respondendo, por quê? Tudo isso é capacitismo. E também a gente tem algumas expressões para descrever comportamentos negativos. Por exemplo, eu vou fingir demência desse assunto, né? Ou então, vou dar uma João sem braço. Quem já não usou isso? Né? Vou dar uma mancada. A pessoa deu uma mancada comigo. Tá sendo um puxão de orelha, né, gente? Só pelas expressões aqui. Ou então, em empresa a gente escuta muito isso. Nós não temos braço para fazer isso. São todas expressões capacitistas, tá? Aí, você usar uma pergunta como forma de reclamação se referindo a uma deficiência também, é uma expressão capacitista. Para questionar, né? Então, você está cego, você está surdo, você está mudo, como eu já falei ali para vocês. Aí aqui eu falo um pouquinho sobre o papel de cada um, né? O nosso primeiro papel, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adquirir conhecimento
conhecimento. O conhecimento, ele é o nosso aliado. A falta de conhecimento é o nosso vilão. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas na minha época não tinha nada disso. É porque talvez, né, numa época mais no passado, a gente não tinha a internet, a gente não tinha tanta legislação, a gente não tinha tantas pessoas estudando sobre o assunto, a gente não tinha essa oportunidade do conhecimento. Por isso que a gente usava, mas se você for ver, essas falas elas eram utilizadas se referindo àquela pessoa, mas se referindo a uma pessoa com deficiência, né? Então a gente tem que mudar esse conceito aí. Por quê, gente? Esse impacto social do capacitismo ele é muito grave, tá? Não gera só um desconforto na pessoa, ele traz afastamento da sociedade, ele traz desigualdade, ele traz um abandono e adoecimento emocional. Então as pessoas com deficiência, elas não desistem por conta da deficiência dela, muitas vezes elas desistem por conta dessas barreiras que a nossa sociedade coloca. Quantas pessoas com deficiência você não vê que pensa assim, mas eu não vou, um adolescente, mas eu não vou naquela festa, eu não vou naquela balada, porque eu tenho deficiência, o que eu vou fazer lá? Se vocês pegarem hoje na internet, né, no Instagram e nas redes sociais, vocês vão ver que tem muitas pessoas com deficiência vivendo a sua vida de forma mais plena. Por quê? Porque essa pessoa foi incluída, essa pessoa teve uma base, ela teve a oportunidade de se sentir pertencente na sociedade. Então ela consegue hoje fazer coisas que todas as pessoas conseguem fazer, tá? E aí o que a gente pode fazer? Algumas mudanças que a gente tem que ter, né? Vamos mudar o nosso pensamento, que essa minha palestra é justamente para trazer essa intenção, né? A gente aprender e mudar o pensamento. Porque incluir é reconhecer o outro como parte essencial da sociedade, não por compaixão, mas por puro direito, né? A deficiência da pessoa não torna ela incapaz de fazer absolutamente nada. Óbvio que às vezes ela vai conseguir fazer do jeito dela, mas ela vai fazer, tá? Porque não existe jeito certo ou jeito errado. O importante é fazer. E aí a inclusão ela começa no olhar, mas ela só floresce na atitude. Então não adianta nada a gente estar aqui hoje sentado, ouvindo, aprendendo, e lá fora não colocar isso em execução. Não levar esse conhecimento adiante. A gente precisa transmitir isso para outras pessoas. A gente precisa levar esse conhecimento para outras pessoas. E aí, eu trago aqui, né, que a mudança começa com atitudes conscientes. Tenho aqui meu site, meu Instagram. Fica aí a reflexão para todos vocês. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, ali no café a gente tem a oportunidade de conversar. Eu agradeço a todos. Muito obrigada.